Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha no YouTube. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos para mais um programa Sensibilidade. E no programa de hoje, nós vamos trazer a palestrante, e ela que é comunicadora aqui da Rádio Boa Nova, Kátia Floch. Aqui na Rádio Boa Nova, a Kátia tem o quadro Despertar para a Vida, que vai ao ar toda segunda, 15h45, toda tarde de segundas, 15h45, o Despertar para a Vida. Mas hoje a gente trouxe a Kátia aqui para ela falar de um projeto social que ela realiza. Kátia, gratidão por estar junto com a gente aqui no Sensibilidade, Kátia Floch. Muito obrigada, Damião. É com muito prazer que estou com você, um querido da rádio. Um prazer estar participando deste programa, porque o intuito é divulgar um trabalho social que nós estamos fazendo há em torno de 20 anos já, né? E esse trabalho, ele começou junto lá com Ercília Zilli, na Abrap, da qual eu fui voluntária há 18 anos, e logo que entrei na Abrap, nós começamos a desenvolver um projeto, o projeto Humanizar, da qual fui coordenadora durante um longo período, em atendimentos infantis e adolescentes de crianças institucionalizadas, e esse atendimento era feito por um grupo de psicólogos treinados e acompanhados por mim. Eu dava a supervisão dos casos e, enfim, nós atendíamos socialmente essas instituições da Grande São Paulo. Existia, assim, um grupo enorme de instituições da qual nós trabalhávamos e atendíamos as crianças e adolescentes por ano, era em torno de 6 a 7 mil crianças que nós atendíamos. Então, foi feito um trabalho maravilhoso, um trabalho do qual eu me sinto muito bem amparada. Eu acho que foi meu MBA. Eu não preciso fazer MBA em atendimentos infantis e adolescentes, porque eu acredito que essa minha convivência durante esse longo período, e mesmo agora continuo fazendo, me deu assim uma estrutura, um conhecimento além das teorias que estudo. Hoje estou na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, fazendo estudos e pesquisas dentro da neurociências, e isso só vem agregar com todo esse processo que eu venho desenvolvendo operacionalmente nas instituições com esses atendimentos às crianças e adolescentes. Então, foi um trabalho maravilhoso que foi feito na Abrap, com esse intuito mesmo de auxiliar essas crianças de instituições. Por quê? Na verdade, todas as instituições têm um psicólogo, só que muitas vezes esse psicólogo ele fica muito mais responsável pela parte burocrática da instituição. E são muitas crianças para atender. Então, nós oferecíamos esses atendimentos gratuitos para que essas crianças fossem de uma forma elaborada para que elas pudessem, ao sair desses abrigos, porque sempre esses abrigos, eles acolhem as crianças por um tempo determinado, até 17 anos, 18, do qual eles têm que buscar um novo caminho. Então, a instituição, muitas vezes, ela dá toda uma sustentação, uma localização de moradia, alimentos, medicação, atendimentos médicos, mas por tempo determinado. Uns ajudam até o encaminhamento profissional ou dão cursos profissionalizantes para que essas crianças possam sair de lá com uma certa estrutura.
Então, nessa convivência, nesses atendimentos, eu fui cada vez mais me apaixonando por esse trabalho. E esse trabalho sempre foi voluntário, né? Eu sou neuropsicóloga, tenho o meu consultório, mas em paralelo sempre foi feito esse trabalho. Ou seja, outro dia eu fiz um trabalho na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e algumas lives sobre voluntariado. Por quê? Porque eu acredito profundamente nesse trabalho. Se nós não trabalharmos o voluntariado, ou se nós não nos dedicarmos a um trabalho voluntário, eu acho que a vida perde o sentido. Então, nós precisamos, todos nós, se todos os profissionais das áreas mental, orgânica, fisiológica, enfim, de estruturas de terapia ocupacional, os fisiologistas, os fisioterapeutas, se todos unissem-se para fazer um atendimento gratuito, vocês imaginam como o mundo seria diferente? Então, é um trabalho que eu faço há um longo tempo da minha vida e continuarei fazendo, acho que até o último momento da minha história, porque isso é um trabalho que não só auxilia quem está sendo atendido, mas também nos dá uma sustentação para continuarmos sendo úteis nesta vida. Porque nós somos espíritas, e o espírita, ele sabe que ele está aqui nesse planeta por um período, uma passagem. E se nós pudermos utilizar aquilo que nós nos tornamos profissionais, ajudando a comunidade, vocês imaginam que coisa fantástica será. Porque todos nós, dentro daquilo que nós estamos nos formando, se nós contribuíssemos para o desenvolvimento em torno de nós, a vida será extremamente mais fácil e transformadora. Hoje nós estamos passando por um período grande de transformação planetária. E se cada um tiver esta consciência da sua função e da sua importância diante do desenvolvimento do outro, nossa senhora, as coisas irão acontecer de uma forma extremamente rápida. Mas nós não estamos querendo rapidez, não é isso. Nós estamos querendo apenas uma produtividade com excelência, ou seja, um trabalho de coração, mas que tenha a base estrutural com técnicas e teorias acadêmicas. Nós não estamos isentos de nada que seja ciência, pelo contrário. Eu, principalmente, trabalho, estudo muito e pesquiso muito dentro das neurociências, e nós sabemos que ela irá nos dar um sentido comprovativo daquilo que nós estamos buscando dentro da espiritualidade e dentro da ação com o outro. Então, tudo isso nos ajuda a pôr em prática essa nossa teoria em forma de cura, eu diria, da mente humana. Então, nosso maior propósito é esse. Então, trabalhando todo esse período na ABRAP, junto com a Ercília, foi um período maravilhoso, e depois eu tive que sair desse trabalho, porque eu fui para a universidade fazer estudos, fazer outras especializações, e eu não tinha o tempo para dar continuidade a isso. E depois parei um período, mas isso estava dentro de mim, era muito importante continuar atendendo essas crianças, e como eu já tinha essa condição de experiência prática nesses atendimentos, eu montei uma ONG, um instituto, que é um instituto que vai estar fazendo esses atendimentos em abrigos, em instituições que recebem crianças que sofreram abusos, todos os tipos de abuso, o abuso psicológico, emocional, físico. Olha, nós temos assim uma série de abusos, nós temos até, se nós formos pontuar aqui, nós temos desde o abuso
psíquico, espiritual, no sentido de enganar, de não cuidar da espiritualidade da criança, a negligência de não estar dando a ela o que ela precisa, o abuso físico de pais que batem, ou vizinhos, enquanto os pais estão trabalhando, os filhos estão negligenciados dentro de casa e favorecem uma série de abusos físicos, psíquicos, e negligenciais. Então, isso continua existindo. Então, o meu trabalho, junto com essa minha equipe, é exatamente isso, continuar a fazer esses atendimentos para que esses abrigos continuem em acolhimento. Nós estamos hoje com vários abrigos fazendo esse tipo de atendimento psicológico e dando toda essa estrutura para essas crianças que entram no abrigo com algum tipo de abuso. Todos que estão lá estão encaminhados pelo juiz, porque foram retirados de suas casas, ou por maus tratos, ou por negligência psicológica, física, ou de alguma forma, algum vizinho viu isso na família e procurou um certificado para que essas crianças pudessem ser orientadas e cuidadas de uma forma digna. E esse é o trabalho que eu faço dentro do Instituto. Esse Instituto, ele se denomina Instituto Alfa do Bem, hoje. Ele vem do Instituto FLOC de Desenvolvimento Humanista, mas nós demos um toque no nome atual, que é Alfa do Bem, Instituto Alfa do Bem. Por quê? Ele se encontra em Barueri, em Alphaville, onde nós estamos fazendo todo um atendimento em torno, todas as cidades, todos os municípios, e em São Paulo também. Nós atendemos na Grande São Paulo, sempre com esse intuito, atender essas crianças que sofreram algum tipo de abuso, e também as crianças que estão passando pelo tratamento de câncer, que muitas vezes o hospital não tem como abranger o índice altíssimo de crianças que estão passando pela doença e estão fazendo um tratamento físico, orgânico, e muitas vezes não tem essa abordagem psicológica. Então, o Instituto Alfa do Bem, ele está dando todo esse suporte estrutural para que essas crianças, para que esses adolescentes possam ter toda a condição emocional para lidar com essa situação. Então, o nosso instituto, ele é bebê nesse momento atual, com esse nome, com esta formação, mas essa história já vem se desenvolvendo em torno de 20 anos, onde nós estamos sempre buscando a qualidade e a excelência dos atendimentos. E nós damos sempre a preferência de que os psicólogos eles possam ter espiritualidade, porque nós acreditamos que nos atendimentos psicológicos, o profissional que trabalha tendo espiritualidade, ele já vai olhar a criança ou o adolescente de uma forma diferente, pois nós sabemos hoje, a neurociência está aí nos trazendo grandes informações de que uma pessoa sem espiritualidade é uma pessoa que não respeita a própria vida e muito menos a vida de alguém. Então, como nós estamos, eu pessoalmente, dentro da Casa Espírita, da Federação Espírita do Estado de São Paulo e vários outros centros do qual participo, dentro de aulas, palestras, enfim, nós estamos percebendo que também, não que seja imprescindível ser espírita, mas ser espiritual, né? Aquele indivíduo que é cristão, aquele indivíduo que tem a base da importância de ter esse contato com o sagrado, de ter esse contato com o divino, de fazer parte desse movimento que nós estamos aqui tranquilamente absorvendo os conteúdos teóricos para que nós pudéssemos, a partir da teoria, buscar o desenvolvimento e equilíbrio da prática.
Então, nosso objetivo maior é fazer com que essas crianças sejam acolhidas, porque nós sabemos que a criança que sofreu abuso, vamos dizer o abuso psicológico, você fala assim, mas imagina, o que é o abuso psicológico? Abuso psicológico é quando os pais gritam com a criança, quando os pais dão tapas nas crianças, quando os pais quase arrancam a orelha da criança, aí junta-se o abuso físico e o abuso psicológico. Aquilo fica gravado na mente da criança. Por quê? Porque é uma forma violenta de educar e de trocar, né, essa convivência com a família. E nós sabemos que toda criança que sofre algum tipo de abuso, ela se tornará, enquanto adulta, um abusador. Se foi por estupro, geralmente a Organização Mundial da Saúde nos informa que 90% daquelas crianças que foram agredidas, que for de alguma forma psicológica, física, emocional, negligencial, de alguma forma essa criança, ela enquanto adolescente, enquanto adulto, ela será uma abusadora. 90% seguirão o caminho. Então, é uma preocupação muito grande minha e da minha equipe, eu acredito de muitas pessoas que já trabalharam com isso e sabem o quanto isso implica num retorno, numa revolta muito grande, onde a criança perde total sentido de acolhimento, total sentido de dignidade, total sentido de vontade de viver. Então, uma criança que é maltratada dentro de casa é uma criança que, com certeza, não tem mais vontade de viver. Quantas crianças passaram pelos atendimentos do Instituto dizendo exatamente que não tem vontade de viver. E outra, elas não têm alegria. São crianças mais tristes, são crianças deprimidas. Teve um instituto que nós trabalhamos, que era de acolhimento às crianças, e principalmente crianças que nasciam com o soro positivo de HIV. Então, antes de eu introduzir o projeto, o atendimento psicológico, eu vou e conheço o instituto. E esse local, do qual eu fiquei 5 anos trabalhando, atendendo essas crianças, o que eu percebi? Que as crianças, elas já iam muito precoce para esse local, para esse abrigo. Elas iam com 1 mês, 2, às vezes dias. A hora que elas saíam do hospital, elas iam para o abrigo, porque geralmente eram de mães de rua, usuárias de drogas e com soro positivo de HIV. E é claro, muitas crianças nasciam positivadas com o vírus e outras, indiscutivelmente, sem nós entendermos bem, quer dizer, entendendo sim esse lado espiritual, não nasciam com o vírus, não foram atingidas pelo HIV. Então, o que nós víamos ali nas crianças? Uma depressão profunda. As crianças já nasciam deprimidas, as crianças já nasciam sem alegria. Como é que eu avaliava esse perfil depressivo dos bebês? Eles não tinham forças para chorar. Eles faziam assim, e uma expressão fisionômica extremamente sofrida, extremamente triste. Vocês poderiam falar assim, mas como eles sabem que eles estão assim, que eles estão num abrigo, que a mãe não está com ele? Obviamente, né? Não tiveram o acolhimento materno, a mãe muitas vezes voltou para a rua, ou a mãe muitas vezes foi internada porque estava em estado grave a nível fisiológico, já num índice alto do vírus HIV, e muitas vezes foi levada a óbito.
Então, essas crianças, elas pressentiam, elas já no útero materno, na fase intrauterina, na fase de gestação da mãe, ela já estava sentindo tudo. Ela já estava sendo, muitas vezes, desacolhida pela mãe, porque a mãe já era usuária de drogas, já tinha outros propósitos e engravidou sem sem essa programação. Então, não foi querida, não foi desejada, e então esse bebê, obviamente, foi sentindo tudo isso, lembrando sempre que esse bebê é um espírito, e esse espírito precisava desse acolhimento que não houve. Então, quando chega na instituição, você percebe que ele tem todo um respaldo de carinho das atendentes que lá ficam, tem alimentação, tem a mamadeira, tem a medicação, mas isso não é tudo. Então, quando eu ia, eu pegava no colo e o bebê não se manifestava. Pegava algum brinquedinho, jogava assim, algum brinquedinho que fazia barulho, nem o olhar se movimentava, nada. Então, nós fizemos um trabalho assim que eu achei assim fantástico. Nós fizemos uma parceria com o Emílio Ribas, o Hospital Emílio Ribas, da qual eles enviavam essas crianças para esse local. E fizemos um trabalho assim, depois de 1 ano de atendimento a esses bebês e crianças, nós tivemos assim um retorno fabuloso de que as crianças começaram a negativar, as crianças começaram a se tornar mais conscientes diante da vida, elas começaram a ter vontade de viver, elas sorriam. Então, a partir desta experiência, eu fiquei assim, praticamente alucinada, falei, meu Deus do céu, como isso é importante. Já sabia, por ser psicóloga, já atendendo, mas a prática, quando você pega um bebê que não sorri, que está tomando muitos remédios para negativar o vírus de HIV, e de repente nos atendimentos, ele começa a criar vida, a criar vontade de se animar para sobreviver inicialmente e depois viver com vontade. Então, essa foi apenas uma das instituições das quais nós estamos trabalhando e que ficou para mim muito marcado o quanto o atendimento psicológico dentro dessas instituições e nos lugares onde existe muitas vezes a falta de conhecimento da importância do bom gestar, né? Da importância da mãe estar cuidando da mente dela para que o bebê possa receber adequadamente as emoções necessárias, o amor, o respeito, a música, a boa leitura, a alegria com a vida. Aí vocês podem estar perguntando, mas Kátia, as mães trabalham hoje, elas têm toda uma vida pessoal e muitas vezes ativa demais, a multi-ações da mulher. Ok, parabéns e que continue, porque nós mulheres temos várias formas de funções. Né? Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar de casa, da família, administrar, fazer compras, cuidar do marido, dos filhos, enfim, temos várias funções, mas isso não impede de, na função de você estar gestando um bebê, você não pode deixar de dar o olhar para essa função, porque é uma função. Então, eu digo sempre, fiz uma formação com o Dr. Sérgio Felipe na USP, num grupo de pesquisadores também dentro desta análise estrutural de psiquismo fetal. Então, tudo que eu vou falar aqui, gente, tem por trás estudo acadêmico. Então, foi constatado que o bebê ele já sente tudo dentro da barriga da mamãe. Então, é um período de 9 meses que o bebê vai estar ali numa união muito, muito, muito simbiótica com a mãe. Então, tudo que a mãe sente emocionalmente, o bebê vai sentir, como se fosse ele.
Por quê? Porque ele está num vínculo muito intenso com a mamãe. Então, é por isso que nessa fase a mamãe tem que ter, mesmo trabalhando fora, pegando ônibus, metrô ou dirigindo, não importa. Ela tem que saber que ela está com um ser no seu ventre e que ela precisa dar atenção e amor, conversar, porque esse bebê, ele está ali o tempo todo, acarinhar a barriga. Gente, eu digo sempre que todas as mães precisariam fazer, aliás, todas as mulheres, antes de engravidar, precisariam ter uma abordagem onde elas pudessem entender o que é gestar e o que é o psiquismo fetal. O que esse ser pensa enquanto no ventre materno. E também a fazer uma associação desse lado espiritual, psicológico e biofísico que está acontecendo simultaneamente enquanto a mãe está gestando. Então, essa é uma abordagem também que nós trabalhamos, muito importante, para que nós possamos cuidar do ser de forma integral, da mente, do corpo e do espírito. Esse é o nosso maior objetivo. Então, quando nós encontramos dentro da instituição, nós atendemos na instituição, onde eu vou para conhecer a instituição, levo depois o psicólogo para fazer os atendimentos, para que ele fique lá uma vez por semana fazendo esses atendimentos, para que essas crianças possam, dentro das abordagens necessárias, porque quando a criança ela é abandonada pela mãe ou retirada por um juiz do núcleo familiar, ela se sente abandonada, ela se sente sem a base estrutural que é a família. Então ela sofre. Então é uma criança que chega muitas vezes na instituição e ela precisa urgente de um atendimento psicológico. Ela precisa muitas vezes de uma assessoria medicamentosa, já nesta tenra idade. Tem crianças que dentro da instituição com 5 anos já está se medicando, já está passando pelo psiquiatra. Por quê? Porque ela está num trauma tão grande dentro daquilo que ela viu e viveu, que ela precisa de uma assessoria medicamentosa. Então, meus queridos, nós precisamos nos unir para fazer uma divulgação de quais ambientes adequados nós precisamos treinar esses pais para que eles possam cuidar adequadamente dessas crianças. E quais os ambientes adequados? O ambiente onde existe respeito, onde existe amor, onde existe companheirismo, e nós sabemos que os pais precisam trabalhar. Obviamente, sai de manhã e voltam à noite. Só que, se tem criança em casa, ela precisa ser cuidada. Ela não pode ser negligenciada. Ela não pode ser afastada o tempo todo do pai e da mãe. Alguém precisa cuidar. A criança, muitas vezes, esse tipo de exemplo eu tenho diariamente nas instituições que eu atendo. A mãe vai inicialmente para o seu trabalho, o papai também, mas muitas vezes a criança fica dentro de casa sozinha. E sozinha, o que ela vai fazer? Ela vai fazer coisas da cabeça dela. Ou vai brincar na rua, ou vai ficar com outras crianças mais velhas dentro de casa, ou na casa de outras crianças, e aí que mora o grande risco e perigo. Muitas vezes, vizinhos que têm algum problema dentro dessa área sexual, o que ele começa a ver a criança, começa a ver que a criança está sozinha, começa a trabalhar o seu psiquismo que está doente, e aí que ocorre, muitas vezes, um abuso de vizinhos ou de até pessoas da própria família. Então, nós precisamos aprender a cuidar dessas crianças. Chegou a hora, meus queridos, nós precisamos fazer alguma coisa que possa ser útil para que essas crianças não concorram a isso como prevenção,
Nós temos como fazer uma prevenção, educando as crianças, principalmente, para que elas possam se defender, seja lá de quem for. Elas precisam saber que isso não é comum e que elas precisam se defender, elas precisam procurar alguém para que elas possam desabafar, verbalizar, comunicar o evento para que elas possam ser tratadas. Essa é a prevenção. E aquelas pessoas, aquelas crianças que já sofreram abusos e muitas vezes estão ainda vivendo esse abuso, porque o abusador geralmente trata a criança de uma forma muito imperativa. Eles assustam as crianças, eles ameaçam as crianças, falando que ou vão matá-las, ou vão matar os pais, ou vão fazer coisas muito feias com os pais, e elas ficam aterrorizadas, aliás. E aí elas não verbalizam, aí elas não contam. Então, nós precisamos dar um jeito positivo para que tudo isso seja reconstruído. Nós estamos buscando cada vez mais voluntários que queiram fazer um trabalho assim, que queiram olhar para o seu próximo e oferecer algumas horas do seu trabalho em função de acolher e de atender essas crianças. Porque nós sabemos que todos nós temos direito à vida, sabemos que todos nós estamos nesta vida para nos aprimorarmos moralmente e intelectualmente. Nós estamos aqui para crescer, para progredir. E nada melhor dentro de tudo que nós já estudamos, dentro da doutrina espírita, dentro dos ensinamentos trazidos por Allan Kardec, pelos ensinamentos trazidos pelo espírito André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, esses espíritos que vieram com funções maravilhosas, dentre outros que eu não vou citar agora, Bezerra de Menezes, enfim, nós estamos com essas informações, com essa educação moral, espiritual, como base. Então, nós precisamos auxiliar essas crianças, nós precisamos dar estrutura para que essas crianças, mesmo passando por abusos, possam se tornar seres saudáveis, psicologicamente falando. Nós não podemos negligenciar, nós, profissionais da área mental, da área psicológica, nós não podemos nos vendar os olhos e não olharmos para isso. Nós precisamos ajudar, nós precisamos cuidar, nós precisamos muitas vezes até cuidar dos pais, que são negligentes porque não têm conhecimento. Muitas vezes os pais nem percebem o que está acontecendo, porque eles não acreditam que isso possa acontecer. E às vezes existem mães e pais que são coniventes com essa ação, por incrível que pareça. Então, nos atendimentos que fazemos, a criança, é claro, quando o atendimento é infantil, se chama ludoterapia, que é o atendimento através de brincadeiras, da caixa lúdica, que tem vários brinquedos, que tem várias formas, jogos. Às vezes os pais até dizem, nossa, mas meu filho vai brincar na sessão? Sim, ele vai brincar. Porque para ele é muito doloroso verbalizar coisas, porque ele não tem a consciência de um adulto que sabe o que vai falar quando vai para uma sessão de psicoterapia. Então, a criança, através da brincadeira, ela vai expressando tudo que ela vive. Por isso que é muito importante. A criança, de uma forma calma e tranquila, ela vai expressando e nós vamos observando os desenhos, a forma dela brincar, e aí nós vamos constatando. Tem crianças de 3, 4 anos que sofrem abusos. E por que que elas estão, muitas vezes, nem os pais sabem e muitas vezes nem a instituição sabe, mas pela avaliação dos atendimentos, da forma que a criança se comporta em cada sessão, nós vamos constatando. E aí, o que nós vamos fazer? Cuidar.
cuidar da mente e da alma dessa criança. Vocês imaginam o quanto isso é doloroso? É uma das formas mais terríveis de abordar uma criança. São esses abusos. Então, nós precisamos, meus queridos, tentar, de alguma forma, colaborar, fazer um trabalho enorme. Eu convido a todos a participarem desse trabalho de prevenção. Nós precisamos prevenir. Nós tivemos o maio, que foi designado para a prevenção de abusos, mas todos os dias é uma forma constante de prevenir. Então, nós precisamos aprender a divulgar e a trabalhar, né? A Rádio Boa Nova, da qual eu estou também há quase 20 anos, acho que até mais, eu iniciei muito cedo os programas da Rádio Boa Nova, com Mercedes Marim, juntas fizemos vários programas, depois eu sozinha, ela sozinha, enfim, e hoje estamos aqui, dentro desta rádio que elucida tanto as consciências, buscando o acolhimento daqueles que têm essa consciência para que possamos fazer um bom trabalho, que é a divulgação. A divulgação, ela é uma das formas mais importantes de fazermos com que essas crianças não entrem nesse estado de mutilação da alma. Porque eu diria assim que elas não só, aquelas que sofrem um abuso sexual, elas não só são mutiladas fisicamente, elas são mutiladas na consciência, elas são mutiladas na alma. E o soerguimento dessa criança, vocês não imaginam o quanto é difícil. É difícil o restabelecimento psicológico, porque são crianças que perderam a confiança nelas e no outro. Muitas crianças que sofrem abuso e que os pais não percebem, elas têm algumas características importantes para nós avaliarmos. É uma criança que está incessantemente doente. Por que a criança se torna doente? Porque ela está vivendo alguma coisa que ela não consegue mudar ou tirar da vida dela. Porque ela é criança, ela não tem a autonomia de falar, para com isso, ou eu vou embora, ou eu faço isso, eu vou buscar alguém que possa me defender. Não, ela é criança, ela não tem esse conhecimento. Então, o que acontece? Geralmente, ela tem muitas dores no corpo. Não só na área que ela sofreu abuso, mas ela tem dores. Dor na cabeça, tem enjoo, ela tem até comportamentos de automutilação. Elas vão se mutilando de alguma forma. Criança se mutilando. Você imagina isso? Então, nós precisamos olhar para o que a criança está sentindo. Geralmente, as mães falam assim, mas isso é da cabeça da criança. Mas a criança, é manha. Não é manha, às vezes é um fato, é uma realidade. Nós precisamos ouvir a criança e dar ouvidos, reorganizando esta forma de sentir dela. Vamos conversar com a criança, ela está falando, geralmente tem verdade no que a criança fala. Às vezes os pais dizem, ela está inventando história, ela está fantasiando. Não, ouça e converse com a criança ou a leve a um profissional, para que ele possa administrar através de técnicas para perceber o que é que a criança está falando e se tem a realidade ou não. Geralmente tem realidade. Não é o tempo todo uma fantasia da criança. A criança está falando a realidade, os fatos. Então, a criança que não quer voltar para a escola, com certeza, uma criança que não quer ir para a escola, ela está sofrendo algum tipo de abuso. Abuso psicológico, abuso físico, ou seja, tem alguém falando das orelhas dela, do cabelo dela, do corpo dela, da forma dela falar, da forma dela ser. Então, a criança não querer ir para a escola, nós precisamos entender. Não é só manha,
mas nós precisamos saber a causa. Uma criança que não quer voltar para casa, tem medo de voltar para casa, nós precisamos observar. O educador, o professor na sala de aula deve observar seus alunos para ver o que cada um traz. Eu sei que é uma tarefa não fácil, porque existem muitos alunos em cada sala. Eu sempre digo aqui, o professor, ele é de uma importância magnânima. Ele deveria ganhar muito bem, até igual um médico. Por quê? Porque é uma profissão imprescindível, é a profissão que vai levar a educação e a informação para a criança. E dependendo dessa informação é que essa criança vai se desenvolver. Então, eu acho que é uma das profissões mais excelentes que existem. E que a nossa educação precisa mudar, e mudar muito. Porque a nossa educação, eu acho que ela está um pouco deficitária, e nós precisamos avançar. Então, o professor, quando observa que o aluno não quer voltar para casa, ou tem alguma questão de timidez excessiva, nós precisamos conversar com essa criança, nós precisamos tomar uma atitude. Quando ela se mutila, o jovem, o adolescente que se mutila, o que é isso? Se não uma angústia muito grande que ele está passando e que ele não consegue resolver sozinho. Então, o que é esse automutilar-se? É você sentir que a vida não vale e que a vida está te machucando a ponto de você ter que sentir a dor no próprio corpo para você não valorizar o fora que está te atormentando diariamente. E aquelas crianças, no meu consultório chegou uma jovem de 2 vezes tentativa de suicídio. E que na segunda teve que buscar uma clínica. Mas só que não existe clínica de criança ou de adolescente com tentativas de suicídio. É tudo adulto. Mas hoje em dia já existe. Então, a criança que busca o suicídio, o que acontece? O que está acontecendo dentro desta criança? O que está acontecendo com os nossos adolescentes? Então, os pais precisam aprender que hoje é uma outra forma de educar, que na geração deles foi de uma forma, e hoje essa geração precisa receber uma nova forma de educação. Então, para isso, os pais precisam entender que eles estão sendo observados o tempo todo. A forma de falar, então precisa se observar que a criança vê o pai bebendo, ela vai querer beber. Vê o pai fumando, ela vai querer fumar. Mesmo que os pais falam, filhos, isso aí não é para vocês. Mas a criança aprende através de exemplo, muito mais do que da fala. Isso é comprovado neurologicamente. Nós aprendemos muito mais olhando do que ouvindo. Então, as experiências, elas são muito mais arquivadas na nossa mente, aqui no lobo frontal, que é a parte do cérebro que tem a memória e a atenção. Ela é muito mais desenvolvida através do que nós visualizamos do que aquilo que nós ouvimos. Então, um professor em sala de aula que trabalha, que pula, que fala assim, olha, Dom Pedro levantou a espada e começou a fazer aquele movimento para que ele chegasse à independência do Brasil. Pronto. As crianças já, com algum movimento, elas já ficam, né? Se colocar cor, música, dança e a interpretação da história ou daquilo que você quer passar, meu Deus, as crianças vão estar super atentas e ligadas. E é isso que nós aprendemos na pedagogia. Nós poderemos lembrar de Pestalozzi, nós podemos lembrar desse pedagogo maravilhoso, que elucida e nos ensina uma forma muito importante de educar, que vai amor, criatividade e desenvolver habilidades corporais da criança, para que ela toque, para que ela experiencie
massinha, os objetos, para que ela possa registrar melhor em sua mente. Então, meus queridos, esse nosso trabalho, eu gostaria que fosse mais de prevenção do que de reabilitação, mas é um índice elevadíssimo de reabilitação que o nosso instituto faz. E nós estamos, assim, buscando fazer o nosso melhor, mas ainda precisamos de muitos mais voluntários para que nos auxilie nesse trabalho e que abranja cada vez mais um índice elevado de pessoas. E nós precisamos também tomar com um grande cuidado, né, os pais, os educadores, os professores, enfim, com a mídia. Nós precisamos fazer com que as crianças reduzam o período de ficar com o iPad, de ficar com o celular e de ficar com a internet. Por quê? Isso, obviamente, gera um vício, e além do vício, a criança ela fica num poder imenso de coisas novas. E a mente da criança, ela está, enquanto desenvolvendo-se, né? Porque a criança vai desenvolver a mente e a parte neurológica. Ela está ainda formando o cérebro. E o cérebro, quando está se formando, então nós temos um período muito importante para educar, para oferecer o melhor. E quando a criança vem, ela nasce, nós sabemos que é um espírito, esse período da fase infantil é de suma importância que haja uma boa educação moral, ética e espiritual. Não é só intelectual. Intelectual é rapidinho, porque todos os espíritos que estão chegando no momento são extremamente inteligentes. Eles não precisam muito de intelecto, eles precisam da educação acadêmica, claro, mas nós precisamos oferecer a educação moral e ética, oferecendo espiritualidade, oferecendo essa capacidade para que eles possam vir a serem felizes. Porque o que leva o indivíduo à felicidade é a espiritualidade. Se nós não temos espiritualidade, não existe paz e não existe felicidade. Então, nosso objetivo maior é fazer com que essa criança se construa. Porque ela se construindo, o mundo vai ser melhor. Como é que nós estamos andando pelas ruas e observando o índice cada vez elevado de crianças na rua? Que vão usar armas e que vão assaltar e que vão matar. Mas por que, Kátia, que elas vão fazer isso? Porque elas viveram isso na infância. Na infância delas, elas tiveram isso, desamor, desumanidade, então elas não cresceram com respeito ao outro. E quando eu não tenho respeito ao outro, eu saio para a rua. Ou eu mato ou eu morro. É esta a visão dos jovens de rua. E puxando também um link aí do nosso trabalho, nós estamos em parceria também com o Santuário de São Francisco, que está no centro da cidade de São Paulo, onde nós fizemos uma parceria, eu estive lá, porque logo que começou a pandemia, eu sempre me preocupo com essas questões daqueles moradores em situação de rua, que tem muitas crianças e muitos bebês. Já andei e ando pelas ruas e vejo. Então, nós em parceria com o Santuário São Francisco, nós levamos lá kits de inverno, e esse kit de inverno tem mantas, tem gorro, tem luvas e meias, para criança e para adultos. Então, nós fazemos um trabalho também muito grande nas ruas para que esses seres e conversar. Só que, infelizmente, na rua, você vai encontrar pessoas, a maior parte das pessoas com grandes problemas psicológicos e neurológicos por causa do uso da droga. Enfim, mas dentro lá do santuário, nós trabalhamos com doações de alimentos, onde as pessoas em situação de rua vão lá para se alimentar e receber o kit
para que eles possam subsistir na rua e para que eles também possam ser acolhidos psicologicamente, mas ainda é um trabalho assim a longo prazo, infelizmente. E é isso que nós tínhamos para falar, Damião. Que lindo! Eu ia falar o dia inteiro aqui sobre... Adoraria! E quem está acompanhando, adoraria acompanhar realmente todo esse trabalho. Parabéns, Kátia, por esse trabalho do Instituto, né, Kátia Floch, de Desenvolvimento Humano, que levou aí ao Alfa do Bem. Parabéns, parabéns. E conte com a gente para poder estar sempre divulgando todo esse trabalho, viu, Kátia? Conte com a gente. Muito obrigada, Damião. Damião, queria deixar o telefone do nosso instituto. Por favor, né? Para que mães que quiserem entrar em contato, dúvidas, enfim, que possam nos procurar. O telefone é 9-2001-2020. Repita. 9-2001-2020. Obrigado, Kátia. Parabéns por esse trabalho do Instituto, desde o Instituto Floch de Desenvolvimento Humano e do Instituto Alfa do Bem. Parabéns, muito parabéns, obrigada. Gratidão. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a você, querido. Tudo de bom. Um beijo. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.